Bom, então, oficialmente, olá, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Marcela Inês, responsável pelo processo de avaliação e reconhecimento da FNQ, o Melhores em Gestão. Eu atuo na coordenação desse processo desde 2012. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para explicar um pouco para vocês sobre o processo do Melhores em Gestão e esclarecer algumas dúvidas, né, que surgem por parte das empresas durante o processo de inscrição no Melhores em Gestão. Para começar, é muito importante entender o que faz a Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ. Então, para quem não conhece muito o trabalho da Fundação, ainda não teve muito contato, a FNQ, ela atua na capacitação, na disseminação, no diagnóstico e na melhoria da gestão das organizações brasileiras. E, para isso, ela utiliza o MEG, que é o Modelo de Excelência da Gestão. O que é o MEG? O MEG é um modelo que foi construído com base em conceitos chamados Fundamentos da Excelência, que são reconhecidos internacionalmente e são encontrados em organizações que são consideradas exemplos de excelência, são as melhores empresas. Então, o Melhores em Gestão, ele é um processo de avaliação e reconhecimento da FNQ, que utiliza esse modelo, o MEG, para avaliar a gestão das organizações, tá? E, então, o Melhores em Gestão, ele compara o que a organização que está inscrita no prêmio pratica com o que é considerado excelência e é praticado pelas melhores empresas, tá? Esse diagnóstico, ele é realizado em ciclos anuais de avaliação e reconhecimento, tá? E ele avalia a gestão como um todo da organização. Ele também oferece uma distinção para as empresas que são consideradas as melhores em gestão do país, ou seja, para aquelas empresas que podem ser consideradas exemplos para as demais. Mas por que a sua empresa deve participar desse reconhecimento? O que ela ganha com isso? Quais são as vantagens, né? Então, com a participação no Melhores em Gestão, a empresa recebe um diagnóstico preciso e detalhado, que é realizado por profissionais que são capacitados e homologados pela FNQ para realizar esse trabalho, né? E esse diagnóstico, como eu disse, ele abrange a gestão como um todo, e ele orienta o crescimento da organização, sendo que o relatório final que é gerado, que é o diagnóstico de maturidade da gestão, ele traz as oportunidades de melhoria e os pontos fortes da organização, e ele direciona, ele baseia as decisões da empresa no sentido de melhoria da gestão, algo que ela não teria se não participasse desse processo. Além disso, a visibilidade que é gerada por um possível reconhecimento enriquece a marca e a imagem da organização perante o mercado. É importante também deixar claro que a empresa que participa do Melhores em Gestão, ela tem como principais ganhos a estruturação do seu modelo de gestão, considerando, além dos principais processos gerenciais que são destacados no MEG, que são aqueles processos que são considerados, que são encontrados, né, em organizações excelentes, ele também considera a compatibilização, né, ele também considera a integração dos modelos que já são aplicados na organização, e com isso a empresa consegue direcionar os seus esforços para alcançar resultados mais competitivos e sustentáveis. Nós temos empresas que participam de ciclos contínuos do Melhores em Gestão, né, e evoluem dentro desses ciclos. Então, a gente consegue notar, ao longo das participações de determinadas organizações, a sua evolução dentro do processo e os seus ganhos. E são ganhos tanto em termos de melhorias operacionais, quanto de resultados, incluindo resultados econômico-financeiros. Além disso, há uma grande mobilização interna da empresa na participação do Melhores em Gestão. Porque, como eu disse, a gestão é avaliada como um todo. Então, os gestores dos principais processos são envolvidos. Isso gera uma reflexão interna e uma visão sistêmica dos processos
que contribui para a obtenção de melhores resultados. Bom, mas quem que pode participar desse processo de reconhecimento? Qualquer empresa pode participar? Sim, né? A resposta é sim. Empresas de todos os portes, sejam elas pequenas empresas, médias ou grandes, e de todos os setores podem participar, desde que elas tenham pelo menos 3 anos de existência. Nós temos esse requisito porque nós precisamos avaliar aí a questão dos resultados da organização. Além disso, a unidade que vai ser avaliada, ela precisa estar localizada no Brasil, porque é um reconhecimento nacional. Também podem participar unidades autônomas que fazem parte de grupos empresariais, né? A gente só pede para que essa unidade ela seja facilmente distinguida da sua holding, ou seja, ela tem que ter um CNPJ próprio, né, específico, e também resultados próprios para que seja possível avaliá-la de forma independente. Muitas pessoas perguntam se realmente pequenas empresas podem participar do prêmio, né? E se ela tem alguma desvantagem em relação às demais. Então, como eu mencionei, o processo de avaliação do Melhores em Gestão, ele verifica o que a empresa realiza, o que ela pratica, e verifica se esses processos, se o que ela faz é aderente ao modelo de excelência da gestão, ao MEG. Então, não há uma concorrência direta entre as participantes do prêmio, né? Então, não há uma desvantagem nesse sentido. Agora eu vou passar aqui com vocês pelas etapas do Melhores em Gestão, para que vocês possam compreender melhor como que funciona o processo de avaliação, tá? É importante lembrar que todas essas informações do ciclo de 2021 e todas as etapas estão detalhadas no regulamento do Melhores em Gestão 2021, que já está disponível para download no portal da FNQ. Antes de passar pelas etapas, outra consideração importante é que todo o processo do Melhores em Gestão, de ponta a ponta, desde a inscrição até a etapa final de avaliação pelos avaliadores e entrega do relatório, ela acontece de forma online, via uma ferramenta online, que é o software de avaliação SAGE, que fica disponível no portal da FNQ. Então, não há necessidade de envio de documentos físicos ou de troca de e-mails para participação no processo. A intenção é realmente facilitar todo o processo de inscrição da organização e até mesmo a avaliação pela banca avaliadora. Bom, então vamos repassar aqui pelas etapas. A primeira etapa é a etapa de inscrição. Então, nessa etapa, a organização interessada, ela vai acessar o portal da FNQ e lá tem disponível o acesso ao SAGE. Então, ela entra no SAGE, preenche alguns dados cadastrais e, na sequência, realiza uma reflexão interna por meio do preenchimento da autoavaliação da gestão com base no MEG. Ainda nessa etapa, é feito o envio dos documentos de elegibilidade. Esses documentos, eles estão descritos no regulamento, mas são algumas certidões básicas que a organização envia nessa etapa de elegibilidade. A etapa seguinte já é a etapa de envio de informações complementares para a candidatura. Então, a FNQ recebe os documentos de elegibilidade da organização e valida a inscrição da organização no prêmio, né? Então, após a etapa de elegibilidade e tendo a sua elegibilidade aprovada, a empresa acessa novamente o sistema SAGE e preenche mais algumas informações complementares para a candidatura, incluindo a sugestão de períodos para visita, né? Quais os períodos que ela deseja receber a visita de avaliação. Essas informações complementares, elas visam antecipar algumas informações para que os avaliadores possam iniciar o planejamento da visita. A etapa seguinte é a etapa de análise prévia de todas as informações. Então, com o envio das informações complementares, a candidata, né, termina sua inscrição no processo e a FNQ designa a banca avaliadora para atuar na avaliação da candidata. Essa banca avaliadora é composta por 4 avaliadores, sendo um avaliador líder e outros 3 avaliadores, que atuam todos voluntariamente no processo. Então, essa banca, né, que é uma banca para cada organização inscrita, ela faz a análise de todas as informações
que a empresa inseriu no sistema na etapa de inscrição. E com base nessas informações, começo a fazer o planejamento da visita, incluindo a definição da agenda. A etapa seguinte é a de visita de avaliação. A etapa de visita de avaliação corresponde às entrevistas, a etapa de entrevistas, tá? No ciclo de 2020, devido à pandemia de Covid-19, as visitas foram realizadas todas em formato virtual. E para o ciclo de 2021, nós optamos por manter este mesmo formato de visita virtual, porque nós entendemos que, apesar das vacinas, ainda vai demorar um tempo aí para que as coisas voltem ao normal e para que seja, né, e ainda essas regras de distanciamento social ainda devem se manter por um tempo. Então, nós optamos já por definir que as visitas do ciclo de 2021 vão ser realizadas em formato virtual. Então, nessa etapa de planejamento da visita, né, para aquelas candidatas que já estão acostumadas, já participaram de processos anteriores, nós não temos nada, né, relacionado aí à logística, compra de passagem, hospedagem, nada disso vai ter nesse ciclo. Então, esse custo também não terá para as candidatas. Mas o que é importante falar em relação à visita virtual? Durante o planejamento da visita, é importante que seja feita a escolha da ferramenta que vai ser utilizada na visita, e nós pedimos que, preferencialmente, seja a ferramenta de uso da candidata, que a candidata está habituada a usar e que ela tem controle. Isso por quê? Porque nós entendemos que tem uma segurança melhor em relação assim, ao sigilo das informações e a própria candidata tem o controle das reuniões. Então, nós pedimos que, de preferência, seja usada a ferramenta que a candidata utiliza no seu dia a dia. Além disso, também é preciso que sejam feitos testes da ferramenta antes da data da visita, tá? Então, o avaliador líder, ele vai agendar junto com a candidata 1 ou 2 testes da ferramenta antes da data da visita para verificar todas as funcionalidades, né? Ver se está tudo certo. E também é importante estabelecer um plano de contingência, né? Qual ferramenta, uma ferramenta alternativa para, no caso do dia da visita, se houver algum problema com a ferramenta inicialmente escolhida, né? Seja possível ter alguma alternativa. Todas essas medidas são muito importantes porque para que a visita aconteça, né, de uma forma tranquila, com mais segurança e não tenha nenhum contratempo, tá? Mais uma informação importante sobre a visita virtual: o tempo de duração. A visita virtual, ela pode acontecer em até 32 horas de avaliação. Pelo fato de ser virtual, nós temos uma flexibilidade maior, né? Então, não necessariamente a visita precisa acontecer em dias sequenciais ou período integral. Pode acontecer, por exemplo, um dia no período da manhã, outro na tarde, né? Ou então podem intercalar os dias, tá? Para não tornar muito exaustivo. Existe, então, essa flexibilidade. A única questão que nós colocamos no regulamento é que a visita, ela precisa começar e terminar em até 10 dias úteis. Então, quando vocês forem escolher os períodos de visita lá no SAGE, forem descrever, eles têm a data de início e término tem que compreender aí um prazo de 10 dias úteis, certo? Bom, realizada a visita, a etapa seguinte é a de entrega do diagnóstico de maturidade da gestão, o DMG. Então, após a visita, os avaliadores, né, eles consolidam todos os comentários referentes aos pontos fortes, às oportunidades de melhoria da organização e geram a versão final do relatório que é entregue para a candidata em até 20 dias após o término da visita. A etapa seguinte é a da banca de juízes, onde acontece a definição das vencedoras. Quando terminam todas as visitas, os avaliadores líderes de todas as empresas candidatas enviam as pontuações finais para a FNQ. A FNQ analisa o desempenho de todas as empresas no ciclo e define uma pontuação mínima, né, que é uma faixa de corte para o reconhecimento. As organizações que ficarem acima dessa pontuação mínima, elas são levadas para a banca de juízes, tá? Então, a banca de juízes, ela analisa, além da pontuação, outros fatores, assim, outras informações qualitativas para o reconhecimento, não é só a pontuação.
Eles verificam a homogeneidade de atendimento aos fundamentos e se houve a ocorrência de algum fato que possa comprometer o reconhecimento, tá? Então, a banca de juízes faz essa definição das vencedoras e as categorias de reconhecimento são ouro, prata e bronze, tá? Lembrando que pode ter mais de uma empresa reconhecida em cada categoria. Então, eu posso ter 2 organizações reconhecidas na categoria ouro, 2 na prata, 5 na bronze. Não é uma única reconhecida por categoria, tá? Não existe essa regra, pode ter mais de uma. E a lista das reconhecidas, ela traz as reconhecidas, as vencedoras por categoria e em ordem alfabética. Por fim, a última etapa é o anúncio do reconhecimento. Então, todas as empresas que são reconhecidas no ciclo, no dia da reunião de juízes, elas são comunicadas sobre o reconhecimento, porém, elas ainda não sabem em qual categoria que elas foram reconhecidas. Essa revelação acontece somente no evento de reconhecimento, tá? Então, somente nesse evento que a empresa toma conhecimento de qual categoria que ela foi reconhecida. E essa é a última etapa do processo. Outra consideração importante sobre o funcionamento do processo do Melhores em Gestão. Ele não possui um cronograma flexível, tá? Não, desculpa, ele não possui um cronograma fixo, ele possui um cronograma flexível. Isso desde o ciclo de 2019. Então, as inscrições já estão abertas e a empresa pode escolher o melhor período para realizar cada etapa, incluindo a etapa de visita de avaliação, tá? No entanto, nós temos alguns prazos entre as etapas e datas limite. Esses prazos e datas limite estão descritos no regulamento, tá? Estão lá detalhados. E a gente precisa ter, né, datas limite aí para cada etapa, até porque a gente precisa garantir que todas as empresas finalizem a avaliação em tempo hábil de ser feita a banca de juízes, né, e selecionadas as vencedoras do ciclo. Para o ciclo de 2021, todas as visitas devem ser finalizadas até o dia 5 de novembro. Então, nós recomendamos que todo o processo de candidatura das empresas seja finalizado até o dia 24 de setembro. E aí, considerando todas as etapas, preenchimento da autoavaliação, elegibilidade, envio de informações complementares para a candidatura. Mas essa é a data limite, né? 24 de setembro é a última data que é possível finalizar o processo de inscrição. Então, como eu falei, as inscrições já estão abertas, então não deixem para a última hora, vocês já podem acessar o SAGE e começar a fazer todo o processo e escolher um período que seja melhor para vocês receberem todo o processo de avaliação, tá bom? Bom, antes de abrir para as perguntas, né, daqui a pouquinho eu vou abrir para as perguntas, eu queria colocar mais algumas questões que eu considero importantes para quem vai participar do processo do Melhores em Gestão. Principalmente para aquelas empresas que vão participar pela primeira vez, é importante, muito importante, na verdade, ter um conhecimento prévio sobre o modelo de excelência da gestão e sobre a forma de avaliação, tá? Por isso, não é obrigatório, mas é muito recomendado que as pessoas que estiverem diretamente envolvidas na candidatura do Melhores em Gestão, que elas realizem os cursos da FNQ, referente ao modelo de excelência da gestão, 21ª edição, e instrumento de avaliação, 21ª edição. Esses são 2 cursos virtuais, cada um tem 16 horas de duração. Existe um custo para participação e a inscrição pode ser feita diretamente no portal da FNQ. O curso do modelo de excelência da gestão, 20ª edição, ele aborda cada um dos fundamentos da excelência, referentes à 21ª edição do MEG, então ele é importante para entender o conceito do modelo. E o curso do instrumento de avaliação, ele é voltado para quem tem interesse em atuar como avaliador interno ou externo de organizações. E ele ensina o participante a avaliar os processos e os resultados de acordo com o MEG 21ª edição, tá?
Esse conhecimento prévio é muito importante, né, para as organizações que têm a intenção de participar do prêmio, porque ela consegue entender melhor o questionário que ela está respondendo, as questões e todo o processo de avaliação, tá? Isso contribui bastante ter esse conhecimento prévio. Uma outra possibilidade, tá, que também, claro, não é obrigatória, mas é possível, é formar avaliadores da organização para atuar como avaliadores de empresas no Melhores em Gestão, tá? É claro que para isso nós observamos todas as regras de conflito de interesse, né? Então, o avaliador de uma empresa que está participando do Melhores em Gestão, ele é designado para avaliar outra organização para a qual ele não tenha nenhum conflito de interesse. E ter avaliadores, né, internos atuando no processo do Melhores em Gestão traz para dentro da organização um conhecimento mais profundo sobre o modelo e sobre a dinâmica da avaliação. Fora, né, que a experiência que esse avaliador tem é muito rica, né? Tem muitas pessoas que dizem que participar como avaliador do Melhores em Gestão é como realizar um MBA por ano, né? Tamanho conhecimento que é gerado nesse processo. Então, esse avaliador, ele muitas vezes vai ter contato com o modelo de gestão de uma organização que é considerada um exemplo, né, que é uma excelente organização, muitas vezes pode ter sido já até reconhecida, e isso agrega bastante conhecimento, e também fora a troca de experiência entre os próprios avaliadores, que têm conhecimentos diversos, e os nossos avaliadores líderes também têm um conhecimento muito profundo sobre o modelo, então realmente é uma experiência bem enriquecedora. Bom, como eu falei para vocês, né, as dúvidas agora eu vou abrir para as perguntas, e as perguntas podem ser enviadas aqui via chat. Eu vou já verificar aqui as perguntas que estão chegando. Só um momento. Bom, tem aqui uma pergunta, deixa eu verificar. Qual o custo? Tem uma pergunta aqui, qual o custo para participar do processo? Bom, nós temos o investimento para participar do processo do Melhores em Gestão é referente à taxa de candidatura. Nós temos uma taxa única de candidatura e ela varia de acordo com o porte da organização. Então, para grandes empresas, que são mais de 500 colaboradores, o valor é de R$ 20.600. Para médias empresas, que é acima de 100 colaboradores até 500, o valor é de R$ 12.400. E para pequenas empresas, que são até 100 colaboradores, o valor é de R$ 5.800. Lembrando que nós temos valores especiais, tá, de taxa de candidatura para empresas que são filiadas à FNQ e para empresas que participaram dos últimos 5 ciclos. Também nós não temos, nesse ciclo, custos logísticos para a organização, porque a visita vai ser realizada em formato virtual, ok? Vamos ver aqui uma próxima pergunta. Tá, tem uma pergunta aqui da Érica. Qual a pontuação mínima para a classificação? Nós não divulgamos, Érica, a pontuação mínima para o reconhecimento, porque essa pontuação ela pode variar de acordo com o ciclo. Como eu disse, nós recebemos as pontuações de todas as empresas e, com base no desempenho, nós definimos aí uma pontuação mínima para o reconhecimento, tá? Então, isso pode variar de acordo com o cenário, né, do mercado, pode haver alguma situação específica que faça essa faixa de corte cair, então nós não divulgamos essa faixa de corte porque pode haver uma variação, ok? Temos aqui outra pergunta, né, da Gene, se o programa é interessante para microempresas. Como eu falei, empresas de todos os portes podem participar, né? Porém, nós temos aí
alguns programas em alguns estados que atuam com réguas menores, né? Então, se a empresa entende também que está num nível de maturidade menor, ela tem a opção de procurar uma régua menor de participação. Mas sim, ele pode ser né, para empresas pequenas ou microempresas. Como eu falei, não há uma... O que a gente avalia é o que a empresa pratica, o que a empresa executa, como está conforme aos requisitos do MEG. Temos aqui uma pergunta do Luiz Martim. Existem empresas do setor de saúde que participam ou participaram do processo? Sim. Sim, nós já tivemos organizações participantes do setor saúde no processo do Melhores em Gestão. Eu não vou me recordar de cabeça o ano, mas a Santa Casa de Porto Alegre foi uma empresa reconhecida no antigo PNQ, né? Lembrando que esse reconhecimento Melhores em Gestão, até o ano de 2016, ele se chamava Prêmio Nacional da Qualidade. Certo. Bom, acho que eu vou abrir agora para o Dalcha, nosso presidente executivo que chegou aqui ao evento, que está aqui no evento, para ele falar. Dalcha, conseguiu habilitar seu microfone? Isso, foi. Não, é que você estava bloqueado. Bom, queria primeiro pedir desculpas, eu tive um contratempo, né, de trânsito, por mais que tenha Covid, eu fiquei preso, estava no médico, peço desculpas, mas queria agradecer a participação de todos, ao interesse. Eu acho que, não sei se a Marcela falou no início, mas a FNQ ela foi fundada há 30 anos, exatamente com base em um prêmio, né? Então, foram uns 30 empresários que se juntaram, preocupados com a abertura do mercado, e idealizaram um prêmio, na época a gente chamava Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, com o intuito de, vamos dizer assim, de definir e oferecer critérios, né, que achavam na época suficientes para que as empresas, vamos dizer assim, depois de se adaptar, estivessem preparados para assim, por uma vinda, né, de uma redução de preços e até produtos com mais qualidade. Então, assim que nós fomos criados, e ao longo do tempo desses 30 anos, nós evoluímos, né? Hoje em dia, no meio do trajeto, já não somos, né? Não atuamos só com prêmio, nós também atuamos aí com uma série de outros serviços, se eu posso falar assim, embora nós sejamos uma fundação com o intuito e a missão, né, de realmente disseminar inicialmente a qualidade e hoje a gestão. E ao longo do tempo, exatamente nessa linha, nós mudamos, né, do aspecto não só da qualidade, da gestão, tanto que esse prêmio chama Melhores em Gestão, né, e também a gente incluiu outros serviços, como, né, o diagnósticos, publicações, capacitações. Então, hoje nós temos um rol bem grande, né, um portfólio bem grande de produtos e serviços, eu posso falar assim, que a gente oferece, né, aos nossos filiados, aos nossos interessados, aos nossos clientes. E, já de um tempo para cá, nós ampliamos também o foco, né, assim, do modelo de gestão, não só, vamos dizer assim, de um formato transversal, bem abrangente, mas também, vamos dizer assim, focado e setorial. Então, nessa linha, hoje nós temos o MEG Saúde, né, para empresas e entidades, instituições na área de saúde. Temos o MEG RH, que já é em relação a uma atividade da empresa, não só do departamento de RH, mas de ponto a ponto como se deve atuar, né, uma empresa, para que se considere de uma forma de excelência, né, todos os aspectos, né, de qualidade, de RH, não só o tema de remuneração, reconhecimento, salário, mas toda a parte, né, de liderança também, de autonomia distribuída cada vez mais das equipes e assim por diante. Então, e estamos agora, recentemente, começamos também o MEG Agro, né, que é um setor extremamente importante para o Brasil, que nós vamos estar, então, desenvolvendo, vamos dizer assim, um modelo de excelência específico para essa área. Então, só para falar um pouco, né, que a gente está constantemente se adaptando, né, inclusive estamos inserindo uma série de conceitos novos também, o Scrum, métodos ágeis, né, o tema da sociedade 5.0, inovação cada vez mais, né? Temos um prêmio chamado ABRAD, né, das Associações Brasileiras
distribuidor de energia elétrica, nós incluímos um eixo só separado em inovação, então estamos aí em constante, vamos dizer assim, mutação, né? Mas tem uma coisa que nunca muda, que são nossos clientes, né? Nossos potenciais interessados. Então, nessa linha aí, a todos que nos ajudam, parceiros, né? E também todas as candidatas, né? Todos que vão avaliar, queria dar meu super obrigado, meu agradecimento, à equipe organizadora, Marcela, né? E todos que estão juntos aí, meu super parabéns pelos anos passados e por esse que com certeza vai ser um sucesso também. Então, agradeço novamente esse espaço que você me deu aí e vamos tocar aí. Espero contar com o maior número possível de empresas, né, para, né, junto com a gente aprendermos e evoluirmos nessa temática importante da gestão. Obrigado, hein, gente? Com certeza. Obrigada, Dalcha. Bom, eu vou passar por mais algumas perguntas aqui, acho que a gente ainda tem um tempinho. Tem uma pergunta se só empresas podem se candidatar, ou organizações da sociedade civil também podem participar. Sim, também podem, tá? Outra pergunta, é preciso ser filiada à fundação para participar? Não, não existe essa obrigatoriedade de ter esse vínculo de filiação para participar do processo do Melhores em Gestão, tá? A questão é que organizações filiadas, ela conta com valores aí especiais, né, como benefício para participar do Melhores em Gestão, tá bom? Quais as informações necessárias para a candidatura? Como eu falei, tem o preenchimento da autoavaliação da gestão, que é o questionário do instrumento de avaliação 21ª edição, e o preenchimento de informações complementares. Informações complementares seria o perfil da organização, tá? Que também é um capítulo do instrumento de avaliação 21ª edição. A empresa também precisa informar os seus indicadores estratégicos e operacionais para os 7 grupos de resultados que constam também no instrumento de avaliação, tá? E o SAG traz já as planilhas para preenchimento dessa informação. E também as evidências precisam ser respondidas. As evidências, elas constam no anexo do regulamento. Se vocês acessarem o regulamento, tem lá o detalhamento de quais evidências são solicitadas. Essas evidências, elas devem ser respondidas com documentos da própria organização. Então, a empresa ela faz upload de documentos no site para respondê-las. Sobre as evidências, eu só tenho uma observação que eu acho que é importante falar, que elas devem se limitar a responder aquilo que é solicitado na evidência. Então, assim, a gente pede para que não seja, por exemplo, colocados documentos extensos, como manuais ou outros documentos que extrapolem aquilo que a evidência está pedindo, porque senão o avaliador vai ter dificuldade de localizar a resposta e isso vai prejudicar aí a avaliação para ambos os lados, tá? Outra pergunta. Chegou uma pergunta aqui, se para participar é preciso ter participado do prêmio de outros, anteriormente de prêmios estaduais. Não, não é necessário. Uma organização pode participar diretamente do prêmio nacional, ok? Do Melhores em Gestão. Bom, gente, vou abrir aqui uma última pergunta. É se a empresa precisa ter um MEG implantado para participar do Melhores em Gestão. Não, não é necessário no sentido de que o MEG ele não é prescritivo. Então, ele não diz o que a empresa tem que fazer, como ela tem que fazer. Então, na avaliação, a banca avaliadora vai verificar se o que a organização pratica é aderente ao MEG, tá? Mas ele não é prescritivo. Então, por isso que a gente fala, não é preciso ter o MEG implantado, porque muitas vezes o que a empresa realiza atende, né, aos requisitos do MEG. Tem aqui alguém pedindo para eu repetir o valor para grandes empresas acima de 500 colaboradores. O valor é de 20.600, tá? Pessoal, o nosso tempo já está se esgotando, né? Eu vou pedir para que eu não, né, para quem eu não consegui responder, né, para as dúvidas que ficaram sem resposta, por favor, me mandem as dúvidas no e-mail reconhecimento@fnq.org.br, que eu vou responder para vocês, tá? Então, por favor, me mandem essas dúvidas, que eu vou respondê-las, as que eu não pude responder por aqui, tá? E assim, as inscrições já estão abertas, então entrem no portal da Fundação,
baixem o regulamento, lá vocês vão ter todos os detalhes do processo e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação a mais, se tiverem dúvida se a empresa é elegível ou não, entre em contato comigo, tá? Então, o meu telefone é o 011 5509 7734 e o e-mail reconhecimento@fnq.org.br. Eu gostaria de agradecer a audiência, tá? E também estou à disposição de vocês, como eu falei, e espero encontrá-los, né, com as empresas de vocês aí no ciclo do Melhores em Gestão. Muito obrigada e até logo.